Mas Tem, hoje o que né? eu trouxe para vocês é um perrengue que tem a ver com a área linguística, que é o que eu trabalho também, né? Que foi Aham. como que um problema de pronúncia quase fez Ah. eu ser mandado embora por crime de ódio no trabalho. Olha, gente, essa é uma Meu história Deus, que que passei tenso! poucos e então assim, olha, lá a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos nem foi para ficar de vez, aliás, acho que eu nunca vim achando que ia ficar de vez, foi acontecendo. Ah, foi Eu ficando, foi cheguei a fazer, ficando. eu ainda estava na universidade, né? Eu estudei em São Carlos, estava fazendo letras lá e vim fazer aquele programa de work and travel no fim do ano, então era verão aqui e fui trabalhar num resort bem chique lá no Lago Tahoe. Então eu trabalhava no restaurante, era um restaurante super chique que eles tinham, e nesse restaurante, todos os fins de semana, eles tinham um buffet de algum lugar ao redor do mundo, e no outro, por exemplo, na sexta-feira, e daí no sábado eles tinham um buffet de frutos do mar. Então era assim, camarão, aquelas patas de king crab gigantes, e o pessoal Ai, que comia lá e se delícia. esbaldava. E eu trabalhava nesse buffet, eu era o repositor, então eu ficava de olho no buffet e conforme iam acabando as comidas, eu ia para a cozinha, pegava e colocava. Então eu que abria, Ah, tá. começava, fazia o setup e ia conforme a noite passava. Era a minha segunda ou terceira semana, eu ainda estava aprendendo, lembrando quais eram as datas de cada evento, e eu achava que naquela noite nós íamos ter buffet de frutos do mar. E Ah, tudo tá. bem, Você cheguei estava pro trabalho, preparado para eu servir estava frutos do mar. preparado na minha cabeça, eu acho que eu estava até pensando, olha, no final da noite vai sobrar uma comidinha, vou comer um camarãozinho aí. Ah, Tava isso que eu ia pensando nisso. perguntar. É, pode comer depois? Como que é isso? Depois que acabava, porque assim, dava até dó, porque jogava toda a comida que sobrava fora, não pode levar para casa, né? É um costume que tem aqui, você Ah, não tá. pode levar. Se der É. intoxicação alimentar é culpa do restaurante, então nós não podíamos levar, mas podíamos comer. E eu, obviamente, né, estudante universitário, lá Justo, aproveitando a primeira justíssimo. vez, Ficava em tava e jejum o dia comia. todo. Praticamente. Não mudei nada até hoje, viu? Quando vou é a mesma coisa. E daí, Né? eu Porque, sei que ó, aquela noite jejum o eu dia tava. todo, à noite rodízios de frutos do mar, não é? Exatamente. E daí eu sei que aquela noite eu cheguei no trabalho achando que eu ia preparar o buffet de frutos do mar. E comecei. Cheguei lá e tava. Daí eu vi que eu tava trazendo uns alimentos que eu não tava vendo lá os frutos do mar. Então eu tava trazendo vagem, ia lá, pegava o pork schnitzel, né? Que era porco empanado. Comecei a trazer alguns tipos de linguiça, salsichas muito grandes. Eu falei assim, mas esse frutos do mar aqui não tem cara Tá de esquisita, vagem, de um porco, não é pouco muito frutos do diferente, mar, né? não. Cadê meu camarão? E fui perguntar para minha gerente na época, a Cici, e cheguei assim, Cici, hoje nós não temos, né, buffet de frutos do mar, então vou falar em inglês. We don't have a seafood buffet tonight, né? Que seafood é a palavra para frutos do mar. Ela, não, Juliano, hoje nós temos comida alemã. Então é vagem, o pork schnitzel, as linguiças, né? Os bratwurst alemães. German food, né? So it's not seafood. Então tá, na minha cabeça, a comida alemã não é frutos do mar, porque era o que estava acontecendo. Ela, Mas não Juliana, é não fale mesmo, né? assim. No caso. Não é, realmente não é. E eu fiz o comentário óbvio, ok. É. Seafood is not seafood. German food is not seafood. Ela, Juliana, não fala assim. Eu falei, mas qual que é o problema, né? Na minha cabeça, por que que a gerente está falando que eu não posso chamar comida alemã de não frutos do mar? Mas, Cici, it's German food, it's not seafood. Ela, Juliano, não fala isso, é ofensivo. Eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu lá, Uai, gente, a primeira os vez. alemães iam se ofender com isso? Caramba. Então, a primeira vez minha nos Estados Unidos, estava ali, tinha 2 semanas, não sabia o que estava acontecendo. E ela, Juliano, não fala assim. E eu, Cici, gente, na minha cabeça não faz sentido o que estava acontecendo, né? Insistindo. It's German food, it's not seafood. Ela, Juliano, pelo amor de Deus, não fala isso. Até que ela, em algum momento, entendeu que, na minha cabeça, eu estava falando que German food, comida alemã, era not seafood. Mas talvez por problemas de pronúncia, aliás, não talvez, com certeza por problemas de pronúncia, o meu O do not estava sendo muito aberto, estava sonando como Nazi food, tipo comida Nada. Nazi, que, né? Então eu colocava o not seafood e junto ficava Nazi food. E ela estava escutando o Nazi food, ao tempo que eu estava na minha cabeça falando not Ai, seafood.
Ah, Isso, e calhou que naquela mesma noite era German. Nazi. Então, Não, pra ela eu tava só falando, para it's explicar not para o German food. pessoal, né? Sim. Nazi. Só para explicar para o pessoal o contexto Sim. que tem aqui, né? Exato, porque Nazi é comida nazista. Eu tava falando que comida alemã não era comida alemã, mas era comida nazista. Aliás, eu não estava falando, né? A minha pronúncia levava a essa compreensão. E eu sei que eu não tinha entendido. E isso foi umas 4 vezes. Não é, não é, não é. E eu, na minha cabeça, falava, meu Deus, o que essa mulher está escutando que eu tô falando, mas não tá indo? Daí ela entendeu. Meu Deus. Ela entendeu. Daí, obviamente, começou a rir. Assim que eu voltei para a cozinha para pegar mais comida, todos os cozinheiros já estavam rindo de mim, né? Porque ficou, obviamente, onde já se viu essa pessoa fazer esse comentário, mas era um comentário extremamente inocente que eu tinha feito, né? Foi um erro bem inocente da minha parte, mas ficou a história. Foi a minha primeira vez nos Estados Unidos com 2, 3 semanas, e eu tinha 21 anos na época, então assim, faz bem 15 anos aí, e a história continua porque é bem interessante, porque foi um erro linguístico extremamente não proposital, foi só por um erro de pronúncia, em vez de fazer um not mais fechadinho, eu fazia um not seafood. Daí juntou uma palavra com a outra, naquele contexto, todas as estrelas se alinharam pro mal, eu acho, no caso. Aliás, eu tenho história aqui para contar hoje para vocês. Mas foi isso, vocês acreditam, gente? Quase fui mandado embora por um hate crime, crime de ódio. Qual foi a lição que vocês tiraram desse perrengue que vocês contaram pra gente, hein? Aquela velha história, né? Nem tudo que você fala é o que outra pessoa vai entender. E é literalmente o que aconteceu. Da minha boca, do meu cérebro, estava saindo uma mensagem, mas a mensagem que estava chegando ali era outra completamente diferente. E ainda bem que a gerente ela parou e tentou entender o que estava acontecendo, porque eu não sabia nem como me explicar. Né, o famoso, o que eu estou falando não é o que você está ouvindo, aconteceu aí e é a minha história.